Olá, meus caros amigos. Estamos aqui para mais uma aula de História de Goiás. Hoje, especificamente, abordaremos a história de Goiânia, como que surgiu essa capital no contexto da Revolução Varguista de 1930, né? E analisaremos também a marcha para o oeste no que diz respeito ao território goiano. Eu sou o professor Moacir Cabral e vamos juntos nessa viagem pela história do território goiano. Peço a você que ainda não está inscrito no nosso canal que se inscreva, deixe seus comentários, suas dúvidas, marque aí se gostou, se não gostou e compartilhe com seus amigos. Mas claro, tudo isso somente se você quiser. Bom, meus caros, o tema da nossa aula aqui é Revolução de 1930 em Goiás, né? A construção de Goiânia e a marcha para o oeste. Muito bem, nós vamos ver como é que se deu então, né, a construção de Goiânia no contexto da Revolução Varguista de 1930 e o projeto de Vargas de ocupação das regiões interioranas chamado Marcha para o Oeste. Quando nós falamos da Revolução de 30, um breve antecedente aqui, né, desse processo no plano nacional, para que possamos entender melhor os desdobramentos dessa revolução para o território goiano. Getúlio Vargas havia disputado a eleição presidencial contra o candidato oficial do governo, né, o presidente Washington Luiz, havia apoiado a candidatura de Júlio Prestes. No contexto da chamada República Velha, havia uma alternância, ora um governador paulista, ora um governador mineiro, ascendia à presidência da República. O fato é que o Washington Luiz, um paulista, deveria apoiar um candidato mineiro à eleição presidencial. Porém, o Washington Luiz acabou rompendo aí esse acordo, apoiou Júlio Prestes, outro paulista, que venceu o pleito, tendo como opositor aí Getúlio Vargas. Getúlio Vargas que tinha como vice na sua chapa um paraibano chamado João Pessoa. Então veja só, Getúlio Vargas, um gaúcho do extremo sul do país, numa aliança com o Nordeste, né, com o João Pessoa lá da Paraíba. Perderam a eleição, porém Vargas não aceita essa derrota e marcha rumo ao Rio de Janeiro, parte rumo ao Rio de Janeiro, com o propósito de tomar o poder. Mas por quê? O que leva Vargas a tomar essa atitude de marchar rumo ao Rio de Janeiro, a então capital federal, com o propósito de dar um golpe e assumir o comando do país? O Brasil estava vivendo, o mundo na verdade estava vivendo uma crise, né? Nós estamos falando aí de década de 30, né, o final dos anos 20, início dos anos 30, temos que lembrar que em 1929 a quebra da Bolsa de Nova York provocou uma grande crise econômica no Ocidente. E o Brasil, que era um país que tinha basicamente a cafeicultura como sustentáculo da sua economia, o principal produto de exportação da economia brasileira, então também estava enfrentando uma crise. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, apesar das suas dimensões aí, né, continentais, da vastidão de suas terras, o Brasil era um país que não tinha autonomia alimentar e que basicamente exportava café e importava quase tudo que era necessário, que era consumido ali de bens manufaturados, produtos industrializados. Pouco se tinha de atividade industrial no país. Então vejam que o Brasil estava numa situação que podemos dizer aí de atraso em relação às maiores economias do mundo, apesar do seu gigantismo, apesar da vastidão de suas terras, mas o país estava muito atrasado em relação ao desenvolvimento tecnológico que o mundo ocidental já havia experimentado há mais de um século, né? Um século antes aí, desse momento que nós estamos relatando. Então, Vargas dá um golpe e consegue então tomar o poder. O candidato eleito nem chega a assumir, né? O Júlio Prestes nem chegou a tomar a posse como presidente e Vargas então assume, inaugurando um período ditatorial no país, que foi de 1930, de outubro de 1930, quando eclodiu esse movimento revolucionário, até 1945, quando Vargas foi então deposto, né? Sofreu um golpe aí e foi arrancado então da presidência. Então, 15 anos governando o país. Muito bem, quando nós falamos então desse período revolucionário, em Goiás, nós temos que tomar ciência do seguinte:
no que diz respeito ao território goiano, esta Revolução de 1930, liderada por Vargas no plano nacional, no que diz respeito a Goiás, ela se opera apenas no campo da política, tá? Não há um movimento de massas, de população e tal em Goiás fazendo algum levante nesse sentido. Há um movimento, sim, por parte da elite agrária que estava descontente, que estava fora do comando, do grupo que comandava o território goiano e que vai então buscar, tentar assumir esse controle do território, apoiando Getúlio Vargas nesse projeto nacional. E isso significou então a ascensão de uma importante figura na história política de Goiás, na história republicana de Goiás, que é a figura então do senhor Pedro Ludovico Teixeira, que nós analisaremos mais detidamente à frente, né? Então vamos lá, olha só, o que nós temos que ter em mente, né? Então essa revolução, ela se opera apenas no campo político, tá? No que diz respeito ao território goiano, tá? O governo, ele passa a propor aí uma ideia desenvolvimentista. Getúlio Vargas, ele assume o comando do país, e isso terá repercussões também no território goiano, mas assume o comando do país com um projeto nacional de desenvolvimento. Nós podemos dizer que o governo Vargas é o primeiro governo no Brasil que tem uma perspectiva desenvolvimentista, que cria um projeto para o desenvolvimento da nação, um projeto de desenvolvimento nacional. Então, se nós tivermos que classificar esse governo ao aspecto aí, da sua política econômica, nós vamos falar que o governo Vargas foi um governo desenvolvimentista a partir de uma forte intervenção do Estado, um forte dirigismo estatal para o desenvolvimento econômico do país. Tá? E Goiânia, então, ela foi colocada como um ponto de partida, né? Ela acabou surgindo como um ponto de partida para o desenvolvimento do país, para esse Brasil que se volta para o interior. Por quê? Aqui vale a pena nós fazermos um pequeno parênteses. Olha só, o Brasil até então, o Brasil da chamada República Velha, da República dos Coronéis, ele era um Brasil ali limitado ao litoral, olhando para a Europa. Então, imagine ali, né, o contorno da costa brasileira, a população majoritariamente vivendo ali, vive até hoje, né? Mas vamos lá, esse Brasil olhando para a Europa, tendo como referencial a Europa, um Brasil que não se volta para o seu interior, que não se volta para os outros países ali latino-americanos. Vargas vai então criar um projeto de desenvolvimento nacional. Esse Brasil que agora não vai só olhar para a Europa, mas vai olhar também para o seu interior. E nesta perspectiva, a construção de Goiânia, ela acaba se tornando um símbolo desse Brasil que se volta para o interior nessa perspectiva desenvolvimentista, de progresso, de modernização, de um novo país que se inaugura a partir de 1930, a partir da Revolução Varguista, tá? Então tem esse ponto aí extremamente importante. Então vamos lá, quando é dado o golpe por Vargas, em outubro de 1930, foi constituído então um governo provisório, né, uma junta, da qual fazia parte ali também o doutor Pedro Ludovico Teixeira, que depois acabou sendo nomeado interventor em Goiás por Getúlio Vargas e governou Goiás por 15 anos. Outra informação importante que eu quero que você tome nota aí no seu material. Então, Pedro Ludovico, 3 semanas após, né, esse golpe, ter criado ali a junta governativa, ele é nomeado, então, interventor, e é ele que vai comandar efetivamente Goiás, e ele foi o único interventor nomeado em 30, que permaneceu o mesmo período que Vargas permaneceu na presidência. Pedro Ludovico permaneceu no comando de Goiás. Nenhum outro interventor nomeado para os outros estados permaneceu o mesmo período que Vargas no poder. Então, à medida que o tempo foi passando, os outros estados, o Vargas foi trocando ali os interventores, mas Pedro Ludovico não, foi o único que permaneceu. Assumiu em 30 como interventor e só caiu em 45 com a queda de Getúlio Vargas. E aí, só para você ter uma breve visão desse momento, né? Então ele é nomeado interventor em 30, permanece como interventor até que foi elaborada uma constituinte, e aí, então, Pedro Ludovico foi eleito indiretamente pela Assembleia, então ele depois é eleito indiretamente, não é pelo voto popular. Em 37, Vargas dá outro golpe,
né? A Constituição, de acordo com a Constituição, estavam previstas eleições e Vargas então deveria deixar o comando. Ele acaba dando um golpe, não entrega o governo e permanece de 37 até 45 no período que é conhecido como chamado Estado Novo. E aí, neste período, ele novamente nomeia Pedro Luvico como interventor em Goiás. Então, fiquem atentos a essa separação. Interventor, em 34, ele é eleito governador indiretamente pela Assembleia, tá? Não é pelo voto popular. E depois, em 37, novamente nomeado interventor, permanecendo nessa condição até 1945. Então, essa é a primeira fase da ditadura varguista. Um outro dado importante, interessante. Depois, ambos voltam ao poder em 51, mas aí já eleitos pelo voto popular. Vargas retoma a presidência da República, permanece de 51 a 54, assim como Pedro Luvico, que permanece também de 51 a 54 no comando de Goiás, mas nesse momento ambos eleitos pelo voto popular. Vargas comete suicídio em agosto de 54 e Pedro Luvico se desincompatibiliza um pouco antes, né, mês de julho, salvo engano, desincompatibiliza do cargo de governador para disputar uma vaga ao Senado. Neste momento não havia a possibilidade de reeleição para os cargos aí do Executivo. Beleza? Tranquilo? Bom, então Pedro Luvico comandou o Goiás, foi o único interventor que ficou durante todo o período de Vargas na presidência, comandando aí um estado, tá? E ele, assim que assume o comando de Goiás, né, como interventor, ele já começa a alimentar a ideia de construir uma nova capital para o território goiano. E Pedro Luvico já começa logo de imediato a falar desse projeto, desse sonho mudancista. Sonho este que não foi inaugurado com Pedro Luvico. Precisamos deixar isso bem claro, porque diversas questões de prova já fizeram essa abordagem. O projeto, a ideia de mudança da capital, a ideia de construção de uma nova capital para o território goiano não foi inaugurada com Pedro Luvico. O primeiro governador de Goiás, Dom Marcos Noronha, conhecido como Conde dos Arcos, ele já havia sugerido a transferência, né, da capital de Vila Boa para Meia Ponte. E depois de Dom Marcos Noronha, vários outros governadores, meus caros, sugeriram em diferentes épocas da nossa história a transferência da capital para outra região, que não fosse Vila Boa. O primeiro governador, Dom Marcos Noronha, já reconhecia que Vila Boa não era o local mais propício para a sede da então capitania de Goiás, já que ele foi ali o primeiro governador. Então, já acusando ali os inúmeros problemas que a região apresentava para ser sede. Mas por quê? Mesmo diante das motivações apresentadas por Conde dos Arcos e outros governadores, né, posteriormente, por que não tinham ainda transferido, não tinham empreendido a construção de uma nova capital? Essa mudança da capital esbarrava sempre num fator muito importante, que era a questão de recursos para a construção de uma nova capital. Então veja só, imaginar, né, a transferência dessa capital, dessa sede administrativa para uma outra região implicaria em custos. No caso aqui de Conde dos Arcos, que assume em 1749, a coroa portuguesa, nós temos que lembrar, ela tinha interesse só em extrair esse ouro o mais rápido possível. E ela não queria ter gastos nessa região. O gasto que era feito aqui por parte da coroa era aquele necessário para que ela pudesse, então, cobrar os impostos, obter ali as rendas que essa região podia dar. Fora isso, ela não queria ter outros gastos. E a mudança representaria um gasto aí que a coroa não estava disposto a arcar naquele momento, né? E em outros momentos as contas públicas também não permitiam, era algo proibitivo do ponto de vista econômico para Goiás. Então, dentre as razões aí que se opunham a essa mudança, né, nós tínhamos o alto gasto que isso representaria para os cofres públicos, e esse foi um ponto que ele chegou até Pedro Luvico. Então, quando Pedro Luvico começa a falar da construção de uma nova capital, um dos primeiros pontos, que é uma das questões que é levantada, é o gasto. Como é que Goiás vai arcar com isso daí se nós não temos recursos? As finanças mal davam para pagar ali o pouco funcionalismo. Outro problema, a contratação
de um grande número de trabalhadores, a mão de obra para a construção de uma capital. Goiás não tinha uma mão de obra qualificada para obras de maior envergadura. A população goiana, isso você tem que lembrar, era uma população majoritariamente rural. Então era uma população que não tinha experiência, não tinha preparo para obras de maior envergadura, como a construção de uma capital. Então, um problema que esbarrava era justamente a contratação, pagar essa mão de obra, e um detalhe, essa mão de obra deveria vir de outras partes do país. Tanto naquele nível de operário mesmo ali, que ia pegar no pesado, como também os técnicos que iriam conduzir essas obras, já que Goiás não tinha essa mão de obra qualificada. Tá? Então está aí um dos problemas, né? E outra questão também enfrentada era a forte oposição por parte da população que vivia na capital, na cidade de Goiás. Então essa população sabia que transferindo a capital, eles sairiam perdendo com esse processo. Haveria ali uma situação de desprestígio para aquela região. Então, sobretudo a elite que comandava Goiás a partir da cidade de Goiás, não apoia de forma nenhuma, e pelo contrário, faz uma forte oposição a esse ideal mudancista de Pedro Ludovico. Mas aí o que acontece? Pedro Ludovico só conseguiu empreender a construção de uma nova capital para Goiás porque Getúlio Vargas decidiu apoiá-lo. E aqui nós temos que ter clareza disso, meus caros. Quem leva a ideia, quem levanta a ideia da construção da capital, da necessidade da construção de uma nova capital para Goiás é Pedro Ludovico. E ele leva essa ideia para Vargas e Vargas decide apoiá-lo. Tenha clareza disso. Por que eu estou frisando? Inúmeras questões, isso vocês verão até no bloco de resolução de questões que nós teremos mais à frente, inúmeras questões de prova fazem menção a Goiânia como sendo um projeto varguista, como uma imposição varguista para Goiás. Nada disso. A construção de Goiânia, ela é idealizada ali por Pedro Ludovico, mas com base já na história de Goiás, que vários outros governadores já tinham levantado essa necessidade. Tá? Mas Pedro Ludovico, então, quer realmente levantar essa bandeira de uma nova capital. E ele vai até Vargas, apresenta essa sua ideia e Vargas decide apoiá-lo. Então tenham clareza disso. É Vargas quem decide apoiar a construção de Goiânia, mas não foi uma ideia que partiu do governo varguista. Beleza? Tranquilos? Então vamos ter clareza quanto a isso daí. E quais eram então as razões para mudar? O que levava, o que motivava então a mudança dessa capital? Então mudar a capital, ela ia reforçar primeiro, antes de tudo, a ideia de um novo governo. O que nós temos que ter em mente? Pedro Ludovico, que assume o comando de Goiás como interventor, ele não era membro da oligarquia sediada na cidade de Goiás. Pedro Ludovico era da cidade de Rio Verde, sudoeste goiano. Então ele estava fora do grupo político que comandava Goiás até 30, que comandou Goiás até 30, e ele estava fora também do ponto de vista geográfico, já que ele era da cidade de Rio Verde. Significava que para Pedro Ludovico governar Goiás a partir da cidade de Goiás, era governar cercado pelos seus opositores políticos. Então vejam que era algo complicado para Pedro Ludovico comandar Goiás a partir da cidade de Goiás. Então este era um dos pontos, uma questão política, mas não para por aí. Tá? Você tinha também uma questão da ideia de a construção de uma nova capital que simbolizaria o novo, o moderno, esse Brasil que se volta para o seu interior. E vale dizer também que a cidade de Goiás enfrentava inúmeros problemas, como a questão do abastecimento de água, como a questão da coleta, o afastamento de esgoto, o sítio geográfico ali, circundado pela Serra Dourada, limitava o crescimento da cidade. E para vocês terem uma ideia da situação de atraso econômico do território goiano, desenvolvimento econômico e social, Goiás era a penúltima unidade da federação em termos de desenvolvimento. A penúltima. Então, uma situação de pobreza tremenda. Para vocês terem ideia do isolamento que Goiás ainda vivia nesse período, e olha que a ferrovia já vinha avançando pelo território goiano. Tá? Mas olha só, um deputado, por exemplo, eleito pelo norte de Goiás,
para assumir a sua cadeira na Assembleia Legislativa, na cidade de Goiás, era mais fácil ele tomar um barco, descer até Belém, pelo Rio Tocantins, de lá tomar um navio para São Paulo, embarcar no trem, chegar até Pires do Rio, por exemplo, desembarcar ali e terminar a viagem a cavalo, para chegar à cidade de Goiás. Então vejam a precariedade. Tanto é que nesse período a Assembleia Legislativa ela funcionava apenas 2 meses no ano. E o governador ele governava basicamente por decreto. Mas era dada essa dificuldade de movimentação. Então Goiás ainda era um estado muito atrasado, muito isolado do restante do país. Então precisava romper com isso daí. Precisava buscar desenvolver, deslocar a cidade, a capital, para um eixo de desenvolvimento econômico que estava se formando ali com o avanço dos trilhos. Então havia essa necessidade de pensar uma capital mais próxima do eixo de desenvolvimento econômico formado pelo avanço dos trilhos no território goiano. E assim então surge esse projeto de Pedro Luvico de construção de uma nova capital que iria promover o desenvolvimento do território goiano. Bom, mas e a questão dos custos? Como é que seria feito então? Como Pedro Luvico levou esse projeto a Vargas e Vargas decidiu apoiá-lo, o apoio não ficou apenas do ponto de vista verbal. O governo federal ele colocou dinheiro mesmo nesse projeto para a construção. Porém, os recursos disponibilizados pelo governo federal foram poucos, Foram poucos recursos ali, parcos recursos, que serviram apenas para iniciar a construção dos primeiros prédios públicos, que abrigariam então os poderes ali, a administração da nova capital. O restante do recurso, ou outra parte do recurso, veio da venda de lotes, Como nós temos aqui até uma reprodução, você encontra isso daí na internet, a reprodução de um dos cartazes da propaganda dos lotes que eram comercializados. Pedro Luvico contratou então um imobiliário, os irmãos Coimbra Bueno, para que cuidasse do parcelamento dos lotes da capital e que assim levantaria recursos para a construção. Mas esses recursos, tanto do governo federal quanto da Veslotes, também não eram suficientes para a construção da cidade. E aí veio uma outra fonte, que foi o calote. Isso mesmo, comprar e não pagar. E nós vamos ver o próprio Atílio Correia Lima, o urbanista que projetou, ele um dos motivos, um dos fatores que o levou a abandonar a obra, o acompanhamento da obra de construção de Goiânia, foi também a falta de pagamentos por parte do governo do estado, que não tinha recursos. Os próprios irmãos Coimbra Bueno, que inicialmente vieram para cuidar desse parcelamento e da venda dos lotes, acabaram participando também da construção de Goiânia, a partir da obra, de algumas obras, e o Estado pagou aos irmãos Coimbra Bueno em terras, já que não tinha recursos, não tinha dinheiro em caixa para pagar pelos serviços executados. Então, o calote foi uma outra fonte aí para que Goiânia saísse do papel e ganhasse forma. Mas vamos lá, vamos tratar aqui de alguns pontos importantes que levaram à transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia, com a construção de Goiânia. Então, no dia 3 de janeiro de 33, o Pedro Luvico criou uma comissão. Essa comissão ela tinha a atribuição de analisar 3 áreas que poderiam então abrigar a nova capital. Mas por que Pedro Luvico cria essa comissão? Havia um sentimento por parte da elite da cidade de Goiás muito forte, contrário à ideia de mudança. E Pedro Luvico, buscando envolver algumas dessas lideranças, inclusive o arcebispo, que era um forte opositor nesse processo, então buscando conferir até um prestígio a algumas pessoas, ele nomeou uma comissão e atribuiu a essa comissão o papel de analisar 3 áreas, que seriam a região de Campinas, Campinas que é hoje um bairro de Goiânia, Campinas já existia anterior, era um município anterior à construção de Goiânia, então a região de Campinas, a região de Bonfim, atualmente ali nós temos a cidade de Silvânia, Pires do Rio. Então analisar essas áreas para ver qual seria então a melhor para abrigar a nova capital. O fato é que quando Pedro Luvico nomeou essa comissão, Atílio Correia Lima, que foi o urbanista contratado para projetar Goiânia, já estava na região de Campinas,
fazendo os primeiros levantamentos para traçar ali o projeto da nova capital, né, o plano urbanístico da nova capital para Goiás. Então vejam, Pedro do Vico nomeia uma comissão com atribuição de escolher, né, de apontar a melhor área, porém ele já havia decidido que Goiânia seria construída na região de Campinas. Tá? Mas ainda não existia esse nome Goiânia, a nova capital, vamos dizer assim, a nova capital seria construída então na região de Campinas. Então isso já estava certo na cabeça dele. Tá? E aí, tanto é que a área apontada pela comissão foi outra. Pedro do Vico leu atentamente o relatório, elogiou o trabalho da comissão e ao final sugeriu apenas uma pequena mudança, que trocassem Pires do Rio por Campinas. Ou seja, ele desconsiderou completamente o trabalho ali desenvolvido pela comissão. E em 24 de outubro de 1933 foi então lançada a Pedra Fundamental de Goiânia. O que é a Pedra Fundamental? É o que marca o início das obras de construção da nova capital. E essa data ela não foi aleatória, porque essa data de 24 de outubro de 1933, 24 de outubro marca a vitória da Revolução Varguista. Então, 24 de outubro de 1930 foi o dia em que se consolidou aí a Revolução, a vitória de Vargas, em que Vargas toma efetivamente o comando do país. Então, em homenagem a esse processo revolucionário, é que Pedro do Vico, então, faz o lançamento da Pedra Fundamental, ou seja, o início das obras de Goiânia, no dia 24 de outubro de 1933. Então, esta é a data do aniversário de Goiânia, certo, meus caros? Então, o aniversário de Goiânia, 24 de outubro de 1933, o lançamento da Pedra Fundamental, então todo 24 de outubro é o aniversário de Goiânia. Muito bem, em 1935, não está aqui, né, nessa sequência de datas, até porque não é uma data tão importante, mas é só para agregar, em 1935, Pedro do Vico, com o argumento de que ele precisava estar mais próximo às obras, acompanhar mais de perto as obras da construção da nova capital, ele transfere então o gabinete dele da cidade de Goiás para Goiânia, provisoriamente. Olha só que interessante. Por que isso é interessante? Assim ele já começa a sair da esfera de influência dos seus opositores, sediados ali na cidade de Goiás. Então, Pedro do Vico, em 1935, transfere provisoriamente o seu gabinete para a cidade de Goiânia. E em 1937, já estão prontos os prédios públicos aptos a receberem toda a administração pública do Estado. E aí vem um ponto interessante. Pedro do Vico não tinha maioria na Assembleia Legislativa para promover a mudança, para aprovar a mudança. E ela dependia, claro, da aprovação dos deputados. E os deputados, então, deram ultimato em Pedro do Vico, de que somente fariam a transferência da capital mediante a sua renúncia. E Pedro do Vico, nós temos que lembrar que ele estava no comando como um interventor alguém imposto ali por Getúlio Vargas. Então ele tinha um ditador ali como seu garantidor. E então, diante dessa pressão que a Assembleia lhe impõe, de só aprovar a transferência mediante sua renúncia, Pedro do Vico, então, dá um ultimato aos deputados e diz para eles o seguinte: faça-se a transferência por força da lei ou eu farei pela lei da força. E assim, os deputados aprovaram a transferência da capital em 1937. E aí você tem, então, a transferência definitiva da capital da cidade de Goiás para a cidade de Goiânia, que teve aí como seu primeiro prefeito, né, nomeado aí por Pedro do Vico, escolhido ali na varanda, no alpendre da casa de Pedro do Vico, o senhor Venerando de Freitas, que foi então o primeiro prefeito de Goiânia e a partir de 1935. Tá? E em 1942, nós tivemos então o batismo cultural de Goiânia. O que foi esse batismo? Então, Goiânia não foi uma cidade que teve uma inauguração. Tome cuidado. Aqui em 1937 você tem a transferência definitiva da nova capital, né, da cidade de Goiás para Goiânia, mas isso não marca a inauguração. O que seria a inauguração de Goiânia veio com o batismo cultural no ano de 1942. O que foi esse batismo cultural? Durante o mês de julho de 42, foi um mês inteiro de festividades em comemoração à construção dessa nova capital.
Goiânia atraiu, né, levantou a curiosidade de pessoas de várias partes do país, da Europa, dos Estados Unidos. Então, personalidades, atores de Hollywood, pessoas importantes da política nacional e até internacional, urbanistas, vieram conhecer esta capital erguida no sertão do país. Não acreditavam até então ser possível erguer uma cidade neste sertão, neste interior do país. E Goiânia deu certo, Goiânia saiu do papel. E aí vai algumas considerações muito importantes deste plano urbanístico, né, pensado aí para Goiânia. Aqui nós temos uma reprodução, não sei como é que vai ficar aí para vocês, se vai ficar bem nítida, mas depois eu disponibilizo no material, tá? O primeiro traçado, a primeira centralidade pensada para Goiânia, tá? Aqui a Praça Cívica, Avenidas Araguaia, Tocantins, Goiás, Paranaíba e Avenida Anhanguera. O traçado da Avenida Anhanguera, meus caros, ele já existia. Era a antiga estrada que ligava, então, Goiânia a Bonfim, a Silvânia, que é a cidade de Silvânia, tá? Então, esse traçado foi incorporado no plano urbanístico de Goiânia por Atílio Correia Lima. E o que é importante nós considerarmos? Goiânia foi uma cidade concebida com o que havia de mais moderno em termos de urbanismo no mundo. O plano urbanístico de Goiânia foi pensado a partir de um documento elaborado em 1933 chamado Carta de Atenas. O que foi essa Carta de Atenas? Foi um documento elaborado por urbanistas que diziam qual era o modelo de cidade ideal. Daí a concepção de uma cidade-jardim, uma integração homem-natureza, uma cidade pensada com a preservação do verde, com inúmeras áreas verdes envolvendo essa centralidade, praças, inúmeras praças no interior das quadras. Então foi uma cidade pensada nessa concepção de uma cidade-jardim. Era o que havia de mais moderno em termos de urbanismo no mundo, tá? Lembre-se disso. E acabou adotando também um estilo arquitetônico que estava na moda no mundo naquele momento, que era o estilo Art Deco. Então, veja só, aliou o que se tinha de mais moderno em termos de urbanismo com o que havia de mais moderno também em estilo arquitetônico. Daí, então, Goiânia despertar o interesse e a curiosidade de tantas pessoas que vieram participar aqui das festividades, né, que marcaram o batismo cultural desta capital, realizada em julho, no mês de julho do ano de 1942. Então foi realmente um grande feito. Tanto é que Brasília, por exemplo, Brasília, a ideia de construção da capital federal no interior do Brasil é bem anterior, é do final do século XIX, mais precisamente em 1894, no quinto ano da República, uma missão chefiada pelo geógrafo, né, engenheiro Luiz Cruz, definiu o quadrilátero onde hoje está Brasília como a área que deveria abrigar a capital federal. Então tinha toda uma ideia de segurança nacional, de integração do país, porém não acreditavam ser possível erguer uma capital nesse sertão, né? Seria algo muito dispendioso, algo muito caro, difícil, já que você não tinha nada, você não tinha indústria, você não tinha mão de obra qualificada, os custos, a se pensar nisso, eram muito altos, você não tinha estradas. Daí, então, isso foi sendo postergado. Mas vejam só, o batismo cultural de Goiânia acontece em 1942 e logo a seguir, na década seguinte, em 1956, JK deu início à construção de Brasília. Tá? Fato esse que nós analisaremos mais à frente. Beleza? Em outra aula, não nessa, nós analisaremos em outro momento. Então vejam só, Goiânia provou que seria sim possível erguer uma nova capital, uma nova cidade no interior do país. E aí vejam só, meus caros, só a título de conhecimento geral, nós tivemos aí Goiânia, tá? Logo a seguir tivemos Brasília e algumas décadas depois nós tivemos a construção de Palmas. Então tudo isso no território goiano, vamos dizer assim, já que Palmas, a capital do Tocantins, foi justamente o território, a parte do território goiano, que foi desmembrado para a criação do estado do Tocantins. Então, num período aí de pouco mais de 50 anos, nós tivemos a construção de 3 cidades planejadas no interior do país. Algo muito significativo.
Beleza? Bom, dentro desse projeto varguista, então, de ocupação das regiões interioranas, nós tivemos a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste, então, era o projeto de Vargas com o propósito de, preste atenção, primeiro, deslocar um excedente populacional que vivia na faixa litorânea, provocando tensões sociais, né? Então, deslocar esse excedente populacional para o interior do país. Fala interior do país, vamos pensar região centro-oeste e norte do país. Certo? Beleza? Então, além de deslocar essa população, né, diminuindo as tensões sociais no litoral, buscava-se também, com a fixação dessas pessoas no interior, garantir a posse dessa terra para o país. Então, garantir que esses limites geográficos do país fossem, então, respeitados, já que era um imenso vazio demográfico e estavam sujeitos aí à invasão de outros países, né? Muito bem. Uma vez deslocado esse excedente populacional para o interior, garantindo a posse desse território para o país, essa população deveria também produzir alimentos e matérias-primas para abastecer o centro-sul do país, que estava em franco processo de industrialização. Então vejam que há toda uma dinâmica nacional. É um projeto de desenvolvimento nacional, algo até então que o Brasil não tinha visto, não tinha experimentado. Daí, então, eu ter falado logo lá no início, né, que o governo Vargas é um governo desenvolvimentista, né? Ele vai colocar em curso uma política nacional desenvolvimentista, né? Então, socioeconômico do país, certo? Então, em 1938, Vargas já lança aí esse projeto, né, da Marcha para o Oeste. Nós temos aí a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, já que o país precisa encontrar-se com o seu interior, precisa fazer essa marcha para o oeste, ou seja, a marcha para o interior do país, precisava se desenvolver uma infraestrutura de transportes. Daí, então, a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, né, para que pudesse, então, integrar. E em 1942, no Batismo Cultural de Goiânia, foi lançada, então, dentro dessa Marcha para o Oeste, a Marcha para o Oeste em Goiás, a Colônia Nacional, a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG, né, a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, que foi a Colônia Agrícola de Ceres, né, o nome Ceres, porque na mitologia, né, a deusa, né, do cereal, da produção agrícola. E o propósito era justamente esse, que essa colônia agrícola pudesse, então, produzir alimentos. Daí, então, essa colônia ter sido implantada na região central do território goiano, já que essa região central, o hoje chamado Centro Goiano, na divisão do IBGE, da divisão das mesorregiões goianas, grave isso, anote isso daí, mesorregiões goianas, você vai pesquisar isso aí, tá? A região centro, lá no passado era o chamado Mato Grosso Goiano. Por quê? Porque é a região do território em que você tem o solo, né, solos um pouco mais férteis, porque você sabe que o solo do cerrado, naturalmente, ele é de baixa a média fertilidade, mas nessa porção central você tem manchas de solo aí um pouco mais férteis. Daí, então, o lançamento da Marcha para o Oeste em Goiás ser a implantação aí da colônia agrícola de Ceres. Para tocar esse projeto, foi escolhido o engenheiro Bernardo Sayão. Bernardo Sayão, que depois também tocou uma importante obra em Goiás, e no Brasil, na verdade, que foi a abertura da rodovia Transbrasiliana, que nós falaremos dela mais à frente quando formos falar aqui do governo JK, da construção de Goiânia, de todo esse projeto, tá? Mas então, qual é o ponto-chave que eu quero trazer isso aqui para vocês? A Marcha para o Oeste, ela tem, né, como um ponto muito importante para Goiás, que atraiu população para o território goiano, que promoveu um incremento populacional do território goiano, a implantação da Colônia Agrícola Nacional. O governo prometia terras para a população que viesse para Goiás, para viver nessa colônia agrícola. O fato é que a procura foi muito maior do que a oferta de terras dada pelo governo. As pessoas foram chegando, muitas não encontraram, então, as tais terras prometidas pelo governo federal, algumas até passando por Goiânia, indo em direção a Ceres. Nesse momento, Goiás recebe um fluxo da população de Minas Gerais muito grande para o território goiano, e muitos, então, chegando a Goiânia, já recebendo a notícia de que as terras da colônia agrícola já haviam esgotado, permanecem em Goiânia. Então, Goiânia experimenta um rápido crescimento populacional também em razão disso daí. E muitos, ao chegarem à região de Ceres, constatando que realmente as áreas
de reforma agrária já estavam esgotadas, vão para áreas um pouco mais ao norte. E se instalam ali. Eram áreas que pertenciam ao Estado, mas pelo isolamento, sem estrada, sem nada, né, o Estado não exercia nenhum controle sobre essas áreas. Porém, mais tarde, esta região passou por uma grande valorização justamente com a rodovia transbrasiliana, né, e gerou um dos maiores conflitos agrários até hoje da história do país, que é o conflito lá de Trombas e Formoso, que nós analisaremos mais à frente também. Mas o que eu quero chamar a atenção, né, trazendo tudo isso já agora, é para que você entenda que a implantação da colônia agrícola, a promessa de terra para a reforma agrária, fez com que milhares de pessoas viessem para Goiás, em busca das tais terras. E, uma vez não encontrando, essas pessoas permaneceram em Goiás, e muitas em Goiânia. Goiânia experimentou um rápido crescimento populacional. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro plano urbanístico pensado por Atílio Corrêa Lima comportava já 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. E isso era algo muito significativo para a época, se você considerar que em 1930, a capital, cidade de Goiás, ela tinha pouco mais de 8 mil habitantes. Então vejam que Atílio Corrêa Lima já fez um projeto que comportava 50 mil pessoas. E isso Goiânia alcançou em uma década praticamente, pouco mais de uma década. Então vejam que Goiânia deu certo rapidamente, atraiu uma grande leva. Um ponto importante, quando eu falo que Atílio Corrêa Lima havia projetado, né, para 50 mil, não que ele acreditava que Goiânia só teria isso, não é ele. Tanto é que ele faz esse primeiro plano que comporta 50 mil, mas ele já deixa as indicações de como e para onde a cidade deveria crescer. Então ele já sabia que Goiânia ia ultrapassar isso, e ele já deixa no seu projeto as indicações de como e para onde essa cidade deveria crescer. O fato é que, desde a sua concepção ali, da sua construção, Goiânia sofreu com a especulação imobiliária. E lembra lá atrás que eu falei para você que Atílio Corrêa Lima acabou abandonando o acompanhamento das obras por um dos fatores foi não ter recebido, mas o fator que é apontado como um dos principais mesmo foi o fato de que ele fez um plano urbanístico extremamente moderno, e esse plano ele foi sendo alterado pelos construtores. E alterado como? Supressão das áreas verdes, o estreitamento de ruas, de calçadas, para que coubesse mais lotes. Então Goiânia já sofreu desde o seu primeiro momento com essa especulação imobiliária. Mas ela foi uma cidade pensada, projetada no que havia de mais moderno, uma cidade zoneada. Até voltar aqui, lá naquela foto da propaganda, né, que eu acho que ela projeta melhor, aqui a Praça Cívica, então essa região sul abrigaria os setores sul e oeste, áreas residenciais, população de maior poder aquisitivo. Essa centralidade que nós vemos aqui seria a parte comercial e administrativa, e a porção norte, a parte mais baixa da cidade, os bairros populares e a área industrial. Então veja só que Goiânia foi concebida, né, de forma zoneada, cada área tem a sua destinação, prevendo áreas verdes, todo um cinturão verde envolvendo essa cidade, está vendo o cinturão verde? Isso aqui compreende ali a região, né, do Botafogo, subindo aqui a região ali do Bosque dos Buritis. Então toda essa área, um cinturão verde envolvendo essa centralidade. Porém, boa parte dessas áreas verdes foram sendo suprimidas para que coubesse mais lotes do que estavam previstos ali originalmente. Então, esta alteração foi um dos fatores que fez com que Atílio Corrêa Lima acabasse abandonando as obras de construção de Goiânia. Ele que faleceu muito jovem, vítima de um acidente, de um desastre aéreo. Beleza? Bom, mas então tudo isso daí, vejam só a ideia, né, o projeto de modernização de Goiânia, de Goiás, nessa perspectiva de interiorização. Então Goiânia passa a representar isso, o moderno, o novo, aquilo que é a vanguarda para o desenvolvimento do país, a marca de um governo que olha para o seu interior. E quais eram então os objetivos, né? Para fecharmos aqui com vocês esses objetivos então da Marcha para o Oeste, para que você tome nota e não esqueça nenhum. Então a política demográfica de incentivo à migração, ou seja, olha só, aqui esse mapa acho que não vai mostrar legal, mas o Brasil, do litoral rumo ao interior, então a região centro-oeste e norte do país, então ocupação dessas regiões interioranas,
criação de colônias agrícolas, para que o Brasil não fosse mais um país dependente de outros países para se alimentar, para que o Brasil pudesse alcançar a autossuficiência do ponto de vista alimentar, a construção de estradas, reforma agrária, né, está inserida dentro dessa perspectiva das colônias agrícolas, e o incentivo à produção agropecuária, né, de sustentação. Então vejam que, pela primeira vez na história, nós temos aí um projeto nacional de desenvolvimento, tá? Algo que até então o Brasil não havia experimentado. Então essa é a primeira fase aí do governo Vargas, um governo ditatorial, e que significou para Goiás 15 anos do governo Pedro Luvico, que sem sombra de dúvidas foi um grande marco na história do Brasil, né, o governo Vargas, como na história de Goiás, Pedro Luvico, empreendendo a construção de Goiânia e o projeto varguista de marcha para o oeste, de ocupação das regiões interioranas. Beleza até aqui, meus caros? Alguma dúvida? Não? Tá. Eu vou gravar também um bloco de questões em que nós poderemos explorar melhor este tópico, tá? Eu fiz de forma mais reduzida essa aula abordando especificamente Goiânia, em apenas um bloco, para nós não termos quebra, mas eu quero explorar mais este assunto com vocês, com questões, a partir das questões que você verá logo a seguir, beleza? E depois, você verá tudo isso aí logo a seguir, certinho? Bom, e depois nós teremos uma próxima aula, né? Nós vamos analisar aí justamente o período pós-governo Vargas, o período democrático no Brasil, de 1945 até 1964, tá? Não se esqueça, estudar sempre será o nosso maior ato de rebeldia. Se você chegou até aqui, deixe aí o seu comentário, se gostou, se não gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não está inscrito no nosso canal, eu peço que se inscreva. Mas claro, tudo isso somente se você quiser. Tamo junto? Forte abraço para vocês e até a próxima. Avante, avante!